Irmãos, sejam bem-vindos ao canal Josué de Azevedo e quero, na palavra de hoje, falar sobre os 5 desafios que Paulo menciona a Timóteo no capítulo 2, versículo 2, que assim está escrito: E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Entendemos categoricamente que a igreja ela tem a responsabilidade de salvaguardar a verdadeira e original doutrina bíblica que se acha nas Escrituras e transmiti-la, nesse caso, de modo aos fiéis, sem transigência nem corrupção. E nós vivemos um tempo atual do crescente heresia e dos ensinos falsos, em que, na verdade, tem adentrado ao seio de muitas igrejas. E eu quero, com a palavra de hoje, trazer esta reflexão a todos sobre a questão do desafio mencionado pelo apóstolo Paulo. Paulo ele diz sobre esse contexto para guardar, ou para despertar, ou para fazer com que cada um de nós estejamos na torre de vigia. Sabemos que no nosso dia a dia nós enfrentamos diversos desafios. E não é diferente na nossa vida espiritual, porque nós enfrentamos dificuldade que muitas vezes pensamos ser intransponíveis. Mas quando nós olhamos para o Calvário, temos o ânimo para vencer. Quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, nós entendemos que a graça de Deus que vem sobre nós vai nos dar força para nós vencermos o nosso dia a dia. Eu quero, portanto, nesta rápida reflexão, destacar primeiro, quando eu falo de desafio, eu me refiro sobre o efeito, o ato ou efeito de desafiar ou até mesmo ser desafiado. Ou seja, é encarar face a face a dificuldade, é enfrentar justamente com determinação. Portanto, destaco aqui o desafio que vem nos dias de hoje. Primeiro, o desafio da pureza no ensino. Observe que nós enfrentamos, e Paulo menciona, o que de mim entre muitas testemunhas. Ou seja, a pureza do ensino, hoje devido à vaidade do homem, a busca por glória, pelo autoconhecimento, no sentido de que vai ser reconhecido pela sua sapiência, tem levado muitos a se desviarem do caminho da verdade, tentando trazer coisas novas para o seio da igreja e vai, com essa mistura, trazendo a corruptela em relação à verdade do evangelho, que vem de um modo simples para alcançar o coração do pecador e daquele que está disposto a ouvir a verdade. Portanto, me refiro sobre o primeiro desafio como pureza no ensino. E quando eu falo pureza no ensino, deve haver pureza na interpretação da Bíblia, deve haver pureza na transmissão da mensagem, pureza na linguagem divina. Ou seja, não utilizar caminhos ou formas que, na verdade, venha transigir ou trazer uma forma corrupta em relação ao texto bíblico, que pode ser edificador e não simplesmente um contexto que venha a ser desafiador no sentido de trazer frieza espiritual àqueles que estão no meio cristão. Segundo desafio é o desafio do aprendizado. Ouviste? A Bíblia fala que é bem-aventurado aquele que ouve. Nós precisamos ouvir o que é bom, o que é justo e o que é santo. Se nós ouvimos o que é mal, temos uma tendência justamente de ficar corrompido, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Terceiro desafio, o desafio pessoal. Confia-o a homens fiéis. E quando eu falo homens fiéis, eu me refiro à minha fidelidade a Deus e à palavra. Observe como nós observamos nesse caso, não querendo ser redundante, mas como nós observamos a respeito desse desafio pessoal. Primeiro, que você confie a homens fiéis que amem a sã doutrina. Segundo, que sejam fiéis na prática da palavra. Terceiro, que enfrente o mal. E uma das coisas que nós temos visto nos dias atuais são a questão da frieza espiritual que tem adentrado o seio da igreja e que tem feito muitos se afastarem da sã doutrina. A fidelidade à palavra tem sido abandonada e, infelizmente, a mistura com o mundanismo. Quarto desafio, o desafio da fidelidade. Confia-o a homens fiéis. E quando nós falamos da fidelidade, mais uma vez, falamos da sinceridade, da boa obra, falamos da caridade. Portanto, precisamos, nesses últimos dias, confiar a homens que sejam fiéis. Em muitos lugares, nós temos visto divisões ministeriais, traições, quebra em relação aos valores doutrinários. Esse é o desafio que nós estamos vivendo, chamado desafio da fidelidade. Por último, o desafio da idoneidade, que seja idôneo para também ensinar os outros, está se referindo sobre a questão da vida
em relação à sua capacidade, ou seja, que tenha capacidade, que sejam competentes e que tenham conhecimento. Claro, quando eu me refiro a ter capacidade, eu não me refiro aqui a ter altas formações, mas pelo menos ter uma experiência com Deus, uma maturidade cristã, ou seja, uma vida que seja voltada para a palavra e que venha abençoar quem está à sua volta. Saiba, meus prezados, que todo servo de Deus tem o seu desafio e que precisam, a cada momento de uma vida, da sua vida, estar preparado para colocar no chão o grande inimigo que se levanta e o seu desafiante. Pense nisso, que Deus te abençoe.